Já pra cima. Bom. Quem é que já entrou alguém? O Mike. Foi? Bom? Bom dia. Bom dia, bom dia. Nosso domingo seja bom. Bom dia, Mike. Bom dia. Nós tenhamos muita paz. Vamos encarar mais um domingo, né, de releitura. Que nós possamos ter uma releitura boa, uma boa reflexão. Bom, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto a releitura desse domingo, dizendo: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, pela oportunidade bendita de nós estarmos aqui falando do Evangelho. Hoje nós vamos entrar num capítulo muito bonito, mas que vai sempre chamar a atenção a nós, né? A nossa melhora, as nossas mudanças, ao nosso caminho que nós estamos trilhando, né, Daniel? Sede perfeitos. Características da perfeição. Você quer ler, não? Eu não sei qual a parte do... Pode ser. Então, características da perfeição. Item 2. Nem no início do item. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todos os sentidos, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse permitido à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela iria tornar-se igual a Ele, o que não é admissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não tinham compreendido essa nuance. Ele se limita a apresentar-lhe um modelo e lhe disse que se esforçasse para atingi-lo. E qual é o modelo que Deus colocou aqui para a gente poder se espelhar? Jesus. Mas quem somos nós ainda para falar de perfeição? Se nós ainda temos muito caminho ainda, não é? Muito que aprender. Sim. A Marta falando para dar um sorriso para ela. Ele acabou de acordar, Marta. Só Margarete para nos fazer rir. Obrigada, Marta. Você não merece um sorriso, merece um beijo. Desculpa, mas é porque eu estou aqui indo por dentro, vendo que ela escreveu essa Margarete demais. Vai. Né? Que eu falei, o modelo de perfeição foi Jesus. Nós estamos caminhando, aprendendo. Sim. Na nossa limitação, né? Que nós somos bem limitados ainda no aspecto de aprendizagem, principalmente moralmente. Né? Moralmente eles somos limitados, nós ainda vamos chegar lá. Nós não vamos ser perfeitos igual a Deus, isso claro, não vamos por quê? Sim. Foi que nem ontem você estava assistindo uma palestra onde estava falando que Deus, ele é infinito. Nós somos o quê? Limitados, não é? Sim. Então, dentro do nosso limite, a gente vai caminhar devagarinho. No dicionário, perfeito é cumprir o objetivo, cumprir um propósito, não no sentido de sermos perfeitos, que é o que o Damião está falando. Porque perfeição, só Deus. Mas nós podemos sim caminhar, nós podemos seguir em frente, nós podemos pensar nesse momento, qual é o seu propósito? Qual é o propósito que você tem nesse momento dentro da sua vida? Qual é o seu papel, né, Damião? Qual é o seu papel que você tem aqui? Que nós somos criados potencialmente perfeito. Potencialmente. Sim. Tá? Isso não quer dizer que a gente
A gente vai chegar a uma perfeição relativa, Sim. mas nunca absoluta. Sim. Né? Que se nós chegássemos a uma perfeição comparar a absoluta, Deus, nós estaríamos aí, então sim, seria uma coisa absurda isso. sim. No caso do homem de bem, o Damião vai estar dando uma lida, aí a gente vai estar seguindo aqui. Tem um pedacinho, ainda, sei. tá? No finalzinho, último parágrafo do item Lá no 2. final do capítulo do item 2, gente. Tudo que sobreexcita o sentimento de personalidade é destrutivo, ou ao menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, o amor ao próximo, aquele que chega ao ponto de amar aos inimigos, não podendo aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, sempre é por isso mesmo um indício de uma maior ou menor superioridade moral, do que resulta que o grau de perfeição está em razão da extensão desse amor. É por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ele tem de mais sublime, disse-lhe: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É claro, a gente não vai chegar a ser tão perfeito quanto... Mas é o que a Margarete colocou aqui, mas nós estamos a caminho. Mas ele... A caminho de uma melhora, né? Mas como Jesus falou isso, ele estava querendo incentivar a gente a caminhar. Sim. Tá? Se Jesus falasse ao contrário, o ser humano caía em, como é que fala? Em desânimo, né? Sim. Então o objetivo, como médico de almas que ele é, sim, era incentivar as pessoas a se melhorar. Sim. E a melhora está onde? No amor ao próximo. Quando você ama o próximo, você está se amando. A caridade, ela consiste o quê? No amor, não é? Sim. Sim. Bom dia, Luciano. Bom dia pessoal que está entrando aí. Nós vamos entrar no homem de bem, né? O homem de bem, nós, na verdade, o homem de bem, quando você vai se tornando um homem de bem e levantando essa bandeira dentro de si, o homem de bem sempre interroga-se sobre os seus atos. Será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Será que eu não poderia ser um pouquinho menos, né? Calcula se fez pelo irmão o que deveria ter feito por ele mesmo, né? Sabe que nada ocorre sem a permissão do Pai e submete-se à sua vontade. Nós temos muita dificuldade, né, Damião? De nos submeter à vontade do Pai. Os bens espirituais estão acima dos bens temporais. Dores, vicissitudes, decepções são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. Faz o bem pelo bem sem esperar retorno. Então, a parte das decepções, eu acho que é a que mais pega, porque você coloca em cima do outro, não é? Uma expectativa muito grande. Sim. E isso é errado. A gente não deve colocar nas costas de uma pessoa, tá, uma carga tão grande, porque se a gente se decepcionar, não é por culpa do outro. É expectativa. Culpa sua mesmo. Porque você esperava mais do outro. Mesmo porque é que nós ainda não conseguimos ser o homem de bem. Nós, como pessoas, como irmãos, a gente espera do outro muita coisa, a gente julga o outro, a gente se decepciona. Não entendemos que aquela pessoa é um irmão também em evolução. É isso. Né? É uma pessoa em evolução. E aí qualquer coisinha a gente vai se sentindo melindrado e aquilo vai... Ou seja, falta-nos ainda a atitude de um homem de bem. Né? É difícil mesmo, porque assim, enquanto está tudo bem, né? O exemplo mais próximo, em diferentes situações, é o Damião. Enquanto o Damião está ali, dentro do que eu acredito, dentro do que eu meio que, não, faça, vamos assim, vamos assar. Aí hoje ele quer fazer tudo ao contrário. É um direito dele. Mas aí eu já me aborreço. Né? Por quê? Porque
tenho dificuldade de ser um homem de bem. Né? Aí a gente, na parte anterior, a gente esquecemos até de falar do item do livro dos espíritos aqui. Mas você já vai falar? Né? Porque ele pega na parte da perfeição, né? Que característica da perfeição. Fala depois, quando acabar o homem de bem, né? Olha só. O homem de bem. O ser humano de bem, que edificou o bem, não é o resultado de um milagre. Um homem, uma pessoa que conseguiu, que nós olhamos assim e falamos, nossa, como você é boa. Temos, graças a Deus, algumas pessoas que falam assim, nossa, como você é boa, né? Como você já está caminhando no bem. Essa pessoa, esse espírito, não é o resultado de um milagre, nem fruto de um gesto mágico do Criador. O ser humano de bem, ele é o resultado de uma obra milenar de trabalho e aperfeiçoamento, fruto de um processo. Então, na verdade, aquele irmão que nós já reconhecemos nele, ficamos felizes e até comemoramos, né? Falamos, nossa, ficamos admirados, né? Essa alma, esse irmão, ele veio lapidando. O Pai Maior seria injusto, não seria, Damião? Já pensou uma vara de condão? Você se torne homem de bem, você ainda não. Você se torne homem de bem, você ainda não. Não seria uma injustiça? Ele deixa a gente trabalhar, né? Porque se você é criado perfeito, você não vivenciou nada, né? E além da injustiça, né? Sim, não seria justo com os outros. Na verdade, é um trabalho individual de cada alma, né? Ele dá o maior presente que ele deu para nós foi o livre-arbítrio, para a gente poder escolher. Uma coisa que eu acho interessante, você vai entender agora. Sim. Vamos partir do ponto do nosso amigo espiritual. Que o nosso amigo difícil. Espiritual. O nosso amigo espiritual, ele nos aconselha a determinadas situações. Olha, mas ele não fala para você não fazer, ele não te dirige, porque ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio. Ele pode te aconselhar, mas ele não pode falar para você não faz ou faz, porque ele te aconselha, mas o livre-arbítrio é teu. Né? Então, quando a gente estuda e ele estuda junto com a gente, nós estamos dando oportunidade para ele, né? Também. Aí é que está. A gente só quer fazer ele carregar as mãos. Trabalhar, mas assim, às vezes não quer nem estudar para ajudar esse irmão também. O bem está aí. É que a gente não enxerga, né? A gente muitas coisas. Eu vou ler algumas coisas que a Maga colocou aqui. Quem quiser colocando, pode colocar. Aqui é uma troca, né, gente? A Margarete está aqui ajudando. Estamos a caminho da perfeição. O modelo e guia nos foi mandado, agora é seguir. Não é fácil, mas é possível. Joana de Ângeles nos diz que as mínimas correção... Perfeito, Margarete. Que eu faço a mínima correção essa semana. Joana de Ângeles nos diz, olha que coisa boa, que as mínimas correções são grandes conquistas. Estamos também a caminho de sermos homens de bem. Estamos ainda recebendo a influência do meio, mas vamos vencer, eu creio. Bom dia, Débora. Bom dia, minha linda. Você pode continuar aqui esse pedacinho? Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sedes perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Nenhuma criatura jamais poderá se igualar ao Criador. O Criador é infinito e a criatura é limitada. O progresso do Espírito é eterno. Nós vamos progredir muito. Nós vamos progredir ali, olha, vamos comemorar. Mas assim, Deus existe um. E depende de cada um também. Aceitar. Porque tem coisas que dependem do ser humano. Que a lei do progresso ela é clara também. Porque tem gente que fica estacionado, às vezes, por teimosia. Sim. Não é? É pior para quem? Para ele, não é?
Sim. Que não abre a cabeça para poder Seguir em frente. Depois o Damião vai lendo os tópicos, mas nós montamos uma tabelinha, está até aí no grupo. Homem de bem, ele pratica a lei da justiça, aí tem uma setinha, de amor e da caridade. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e na sabedoria. Ele pensa em seu próximo antes de pensar em si mesmo. Ele não devolve o mal com o mal, ele devolve o mal com um bem. É bom, humano, benevolente e indulgente. Ele é respeitoso, perdoa e esquece as ofensas. Não tem raiva nem rancor, nem desejo de vingança. Que pessoa linda, né? Olha, eu assisti eu não sei se foi o Haroldo Dutra, não sei, não lembro. Vou estar mentindo se eu falar quem falou. E eu não fiz ainda, viu, gente? Mas uma das dicas que um desses nossos irmãos palestrantes falou, ele falou assim, ó, e ele não estava brincando, ele estava dando uma dica mesmo. Ele falou, imprime o capítulo do Homem de Bem. Capítulo 2, né? Não, o capítulo 3, mas já no capítulo 2, ele já começa a falar. Ele falou para imprimir e colocar nos lugares. Quando você estiver dentro da sua vida, dentro de casa... Item 3, tá certo? Item 3, e for, pega o item 2, foi o Haroldo Dutra mesmo. Foi? Foi. Pega o item 2, que ele já começa a falar disso. E pegar o item 3 e imprime e coloca em cada espelho da sua casa, porque a gente gosta muito de se olhar no espelho. E quando for se olhar no espelho, vai estar lá para você ler sobre o homem de bem. Nós temos, eu concordo com o que a Margarete falou, nós temos que ser positivos. É assim, o Evangelho, eu penso assim, o Evangelho, quando eu acabei de digitar aqui a tabela, eu falei, meu Deus. Eu fiquei, meu Deus, será que tem alguma coisa que eu possa achar dentro de mim? Aí eu não quis analisar muito para não ficar assustada. Mas nós temos, dentro de cada um desses itens, eu tenho certeza que nós, de vez em quando, nós executamos um pouquinho. Que a gente não execute um pouquinho, que a gente consiga virar uma prática, né, Damião? Movimentada. E esse homem de bem, se nós começarmos a achar que nós não vamos conseguir, nós estamos falando como se o nosso Pai Maior tivesse mentido para nós. Porque ele falou que a gente era essência divina. E se nós somos essência divina, nós aos poucos podemos irmos lapidando, nos melhorando e cada vez mais deixando esse homem velho que habita na minha pessoa, teimosa, para um homem novo, né, Damião? Qual parte aí que você quer ler? Bom, se for para apanhar, a gente apanha de vez, né? O item 3, no início, do homem de bem. Sim. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza, quando interroga a sua consciência a respeito de seus próprios defeitos, seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Aí, quem é que costumava, no final do dia, se questionar se foi o bom o suficiente? Não foi Santo Agostinho, né? Que fez a lista? Que ele parava na hora de... No final de todo dia... Sim, Santo Agostinho. Ele deitava e se questionava o que ele fez de bom. O que ele podia mudar. O que ele podia mudar, não é? Cai bem nesse primeiro item aqui. Aí você, o ser humano normal, chega no final da noite, você pergunta para si o que você precisaria mudar, você rasga a folha e joga fora. Não, porque tem tanta coisa que a gente precisa mudar. Mas nós estamos no caminho. E a gente não... o problema nosso, sabe qual que é? É o orgulho. A gente não admite que somos falhos, que erramos, não é?
que é muito fácil. Uma outra coisa que eu acho bacana também, que eu tenho essa... Eu gosto muito do projeto Espiritizado, né? E tem uma parte dos esclarecedores da doutrina espírita, dos esclarecedores, sim. que ele fala, nós temos que ser Sim, estou escutando. espírita dentro e fora. Dentro da casa a gente se beija, é uma coisa, fora é outra coisa. E os irmãos espirituais, aqueles mesmo que são esclarecidos, tá? Eles sabem o que acontece. Porque antes do trabalho da reunião, tá? Já tem uma sintonia. Cada médium, ele sabe, ele tem um amigo necessitado para cada médium, que é compatível com o seu. Então não adianta a gente fazer uma coisa lá e fora fazer outra. Mas que também pega no homem de bem além disso. Sim, mas por isso eu concordo com as meninas e concordo com você. Mas por isso, igual a Débora colocou aqui, ser homem de bem, que nós não vamos atingir a perfeição. Jesus, Deus e alguns irmãos muito evoluídos, eles são homens de bem todos os dias, 100%, 1000%, 3000%, mas nós não. Então, é como a Débora colocou aqui, ser um homem de bem é um exercício diário, um dia de cada vez. Ontem você foi um homem de bem, você não agrediu ninguém, você foi trabalhar. A Débora, dentro das situações dela, ela desejou mal para alguém? Ela fez isso? Não fez. Então ali já é um exercício de ser um homem de bem. Aí nós vamos, como é que é? Quando você aceita também, não só a parte do estudo, sim, mas quando você aceita entrar num movimento religioso que nem o Espiritismo, sim, ou qualquer outro, você já deu um passo. Um passo enorme. E aí eu vou voltar nessa parte, né? A Maga está falando aqui, Jesus confia em cada um de nós, nessa escalada do homem de bem. Sim, ele confia e ele não está errado. O que acontece? Quando eu entendi o que você quis dizer, nós não podemos ser um dentro das nossas casas e um no trabalho. Nós não podemos ser um com os amigos e nas costas dele outro. Nós não podemos ser uma pessoa dentro de qualquer da religião, dentro do espiritismo, do catolicismo, e fora outra pessoa, mesmo porque você pode enganar dos olhos materiais, mas o que você está querendo posicionar, você não engana os irmãos. E nós temos que ter um homem de bem movimentado em ação, não um homem de bem nas escrituras. Eu sou um bom sábio da escritura. Tá, mas você colocou em prática? Eu vou decorar cada capítulo, mas eu não coloco em prática. Então não vai adiantar nada, né? Vamos seguindo. No livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala uma parte no capítulo 2 ou 3, é um capítulo, eu não me lembro direito, o livro Caminho, Verdade e Vida, que ele fala muito da oração. Sim. Tá? E dependendo de como as pessoas se utilizam da oração, sim, isso pode até causar um prejuízo mental para ela. Sim. Tá? No capítulo 3 do livro Caminho, Verdade e Vida, que as pessoas se aproveitam da oração, né? O falso religioso, não é? Se aproveita disso para tirar vantagens. Sim. Então ele se usa de orações também e acaba se dando mal com isso. A oração é uma emanação de amor. De amor. Ela não tem que ser utilizada que eu ganhei na loto. E onde é que está o bem aí? Que eu estou saindo tal coisa. Não, a oração também ela tem que ser emanada de forma correta. Bom dia, Celso. Bom dia, Elaine. Bom dia, meus amores. Vamos seguindo. Então, gente, nós vamos colocar, a gente está lapidando e tem a parte aqui. Então, o que acontece? O Evangelho está nos convidando novamente a sermos um homem de bem.
a treinarmos em forma de atitudes e de ações. E como disse o Damião, opa, hoje eu pisei na bola. Como diz lá Santo Agostinho, caramba, fiz minha lista, teve uma parte vermelha ali, ó, sinal vermelho. No outro dia, eu recomeço, porque aqui é uma somatória, né? Que por causa da pandemia a gente fica aqui e fica lendo o que vocês falam, graças a Deus. Uma coisa eu tenho certeza. É um dia de cada vez. Eu já sou melhor do que ontem. Graças a Deus. E todos nós somos. Todos nós somos. Melhora. Todos nós somos, é o que você falou. Se nós agora, domingo, muitos de nós poderíamos estar dormindo. Né? Domingo é um dia preguiçoso. Mas ela fala, não, vamos escutar mais um pouquinho, vamos pensar só mais um pouquinho no Evangelho. Vamos tentar colocar em atitude. Vamos lá? Bom, seguindo mais embaixo do item 3, ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os esforços que presta, com os serviços que presta, Sim. com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que levam aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si Sim. mesmo. Dele atrás dos interesses de outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raça nem de crenças, pois considera todos os irmãos, todos os homens como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anatema aqueles que não pensam como ele. Esse finalzinho aqui, que ele fala, respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anatema aqueles que não pensam como ele. Esse finalzinho é um dos finais. Ó, peraí, manda beijo pra Magali. Isso, Magali, Angelina, tem uma turma aqui, mas eu tô vendo aqui a Magali linda. Quer com um eco? Essa. Sem bagunça. Quando fala aqui, respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anatemas aqueles que não pensam como ele, como nós temos dificuldade. Eu só sou amiga de João ou Pedro, enquanto aquela pessoa tem que pensar igualzinho a minha pessoa. A gente não aceita as diferenças. Nós vamos cada vez mais. É o exercício semanal essa semana. Essa semana e na outra. Nós vamos aprender com muita tranquilidade, afagando o nosso coração. Quando vinha aquela energia não muito boa, porque é uma energia ruim que sobe. Quando vinha aquela energia contraditória aqui, sabe, aquele nervosinho, porque você quer que a pessoa pense igual, você vai se acalmar e vai lembrar do homem de bem. Vamos aprender a respeitar as diferenças, né, Damião? Você não precisa pensar igual. Respeitar não é fazer igual. Respeitar não é fazer igual, porque eu não sou obrigada a ter as mesmas atitudes que o Damião, principalmente se eu não concordo. Mas eu posso respeitar. E eu virar assim muitas vezes como é meu irmão e falar assim, meu irmão, eu sei que agora você está mais calminho, entendeu? Eu gosto tanto de você, vamos conversar um pouquinho? Não significa que ele vai concordar com as coisas que eu faço errado. Isso também não é amor, isso também não é carinho pelo irmão. Mas assim, sabe? Vamos. Indo um pouco mais adiante, eu vou vendo os comentários aqui das meninas. Sim. Não tem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver perdoado. É indulgente com as fraquezas do outro, porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência e recorda essa fala do Cristo. Sim. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sim. Ele não se compraz em procurar defeito no outro, nem em pôr em evidência esses defeitos. Se a necessidade obriga a isso, vai sempre à procura do bem que atenua o mal. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os seus esforços são na intenção de que possa dizer amanhã que há nele algo melhor que na véspera. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos.
à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar o que há de superior nos outros. Tem uma parte aqui que eu achei muito interessante. Tá? Ele não se compraz em procurar defeito no outro. Porque... além de respeitar, ele não fica... Peraí, deixa eu identificar no outro. Ai, qual o defeito que eu vou falar mesmo? Qual o defeito que fulano tem? Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente, além de identificar o defeito do outro, a gente se sente no direito de falar. Tem um negócio, sabe amigo de luz, né? Aquela sim. humor espírita. Sim. O mentor espiritual chega para falar com ele, está lá deitado, tranquilo. Sim. E o mentor espiritual chega para conversar com ele e fala: fulano, ele não julga ninguém. Ele tá vendo? Eu sou bom. Ele condena logo. Ele não julga, ele condena. E olha, eu não vou mentir, já fiz muito isso. Todos nós. Já fiz muito isso. Todos nós. Quando você vê, você já se envolveu com aquele fel amargo, entendeu? Todos nós. É o que a Débora falou, a gente tem que se vigiar. Porque nós temos essa tendência de pega uma coisa e quando você vê, você está aumentando aquilo. Que eu não vi só o defeito, eu vi a vida inteira. A vida inteira. Se não for só um defeitinho, tá bom. A Débora colocou assim: a autoavaliação de Santo Agostinho também nos ajuda no exercício diário. Perfeito. Aí a Margarete colocou: Santo Agostinho pode ser nossa referência. Olha a sintonia, com certeza, as duas. Precisamos olhar, Margarete, a nossa volta e ver o mundo que vivemos. Essa Margarete é uma figura. Qualquer melhora nossa, muito bem, Marga, é vitória. Pior que é, Marga. Porque o bagulho tá louco. Tá difícil mesmo. Nós estarmos aqui, gente, obrigada, Senhor, que nós sejamos gratos nesse momento, é verdade. Nós estamos aqui, olhando para nós, sentindo dor, lembrando daquele dia que falou: caramba, eu pisei na jaca, né? E você parar e falar assim: Senhor, eu estou tentando identificar as minhas próprias mazelas para ser uma pessoa, um espírito que vai melhorando e vai ajudar de alguma forma na transformação, e nós já estamos ajudando, estamos felizes. Com certeza. Tá Antes mesmo. de procurar ver nos outros o que há de ruim, eu tenho que entrar dentro de mim. Sim. E tentar procurar dentro desse armário aqui bagunçado que é eu mesmo. Sim. E tentar organizar. Sim. Se eu não me organizar... se acalentando, isso, né? Como é que eu vou ver o que está dentro do outro, sendo que dentro de mim ainda está tudo bagunçado? Bom dia, Luciano. Bom dia, Celso. Celso, que Deus te abençoe. E todos vocês. Se sinta abraçado, meu amigo. Quando a mudança de verdade acontecer, não terá fragmentação. O homem de bem será em todos os lugares, porque ele será do bem. Margarete, que lindo isso. Bom dia, Angelina. Maga, deixa para a próxima encarnação. Sabe por quê? Porque agora eu estou tentando ajudar na lapidação, entendeu, Maga? Aí fica mais fácil. Peraí. Até eu também sou danada, mas como eu já estou ajudando, ele já está velhinho, então a gente, para a próxima, vocês. Desculpa. Até porque o vermelho que eu vejo não é o mesmo que você vê. Sim, a Margarida está falando que as pessoas veem as coisas diferentes. Indulgência é olhar o melhor do irmão, mesmo com todos os defeitos. Que a gente seja indulgente. Ô, maniazinha, que nós sejamos indulgentes. E alguns amigos sempre falam: quando começar aquele fel que não é para começar, aí você dá uma... ai, nossa, como tua blusa tá boa, bonita, gostei. Dá uma trocadinha de assunto e vamos lá. Bom, indo lá embaixo, que é o último parágrafo desse item do Homem de Bem. Se a ordem social colocou o homem sobre a dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para levantar a moral deles, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a posição subalterna mais penosa.
quando o subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e assume com escrúpulo o dever de cumpri-los conscienciosamente. Voltar no capítulo 9, que ele está pedindo para voltar lá nesse capítulo, e no item 9, capítulo 17, item 9, tá? Nós estamos nele. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Isso não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para conseguir está no caminho de que conduz a todas as outras. Como toda parte, aqui tem um que chama uma atenção melhor, tá? Tanto aquele que tem que estar numa posição mais elevada, e aqui está falando até financeiramente, tá? Porque está falando da pessoa que está lá em cima, que comanda, e do subordinado. Aquele que comanda, ele tem que ter o cuidado de não humilhar. Mas sim. Aquele que está sendo comandado, ele também tem que ter a humildade que ele está ali, graças a Deus, e dá graças a Deus pela oportunidade, tá? Pela oportunidade bendita. Por mais penosa que seja a situação da pessoa, do ser humano, nossa, a gente tem que olhar para trás e olhar que tem pessoas piores do que a gente, que muitas vezes gostaria de estar em determinada situação que você está passando e você não dá valor muitas vezes. Precisamos ser mais gratos. Mais grato, tá? E, claro, fala dos dois. Do orgulho para não esmagar a pessoa, para não humilhar, e daquele que, quando fala em inferior, não está falando que a pessoa não presta. Numa situação diferente, né? Um chefe e aquele que emprega e o empregador, eles estão numa situação diferente. Não cabe nenhum nem outro humilhar. Mas eu, como empregada daquele setor, eu tenho que agradecer, sim, porque ele teve a oportunidade de me dar este emprego. E o empregador, contrapartida, não é porque ele tem condições de estar empregando que ele tem que estar humilhando, não. Entendeu? Nós podemos fazer assim também, né? Estou aqui pensando, eu não fiz isso hoje, mas eu deveria fazer. Nós deveríamos acordar todos os dias e falar assim: bom dia, homem, bom dia, que o homem velho, estou hoje novamente me despedindo dele. E hoje, aqui está o homem novo. E este homem novo, que ele fique em toda a aprendizagem do homem de bem, todo dia. Porque se nós falamos que o pensamento e as palavras emanam dentro de nós energias e mudanças, então que todo dia a gente se dê bom dia e fale: bom dia, homem de bem. Bom dia, homem de bem. Né? Para poder ver se guarda, coloca na parede, fala para si mesmo: eu sou um homem de bem. Eu sou um homem de bem. Nós vamos começar a cada vez mais a exercitar isso. Você quer ler aqui eu tinha separado, é o 895? Quer ler? Lê daí mesmo. Tá. Mesmo, não é? Livro dos Espíritos, questão 895, da perfeição moral. As virtudes e os vícios. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Aí, gente, eu tenho que rir. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não existe a pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Nós, a pessoa que faz as coisas sem interesse, e é uma grande verdade, né? As pessoas que agem no bem,
as pessoas que têm atitudes diferenciadas, nós ficamos tão admirados, né? E ser do bem, na verdade, é uma obrigação que nós temos que ter. É uma lição que nós vamos conseguir, né? O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Nós somos viajantes. Eu, às vezes, no momento das minhas dores, das minhas angústias, da minha teimosia, aí eu me fixo materialmente em algumas coisas. Quando eu me apego ao Pai Maior e eu penso, tudo é aprendizagem, faça o seu melhor, se acalente mais, siga, você está passando por exercícios, existe uma vida futura. Aí eu me acalento mais, as coisas ficam mais fáceis. Só que a gente esquece, né? A gente esquece. Aqui no final desse primeiro que nós colocamos aí, tem assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem, tem um coração em tratamento, sendo examinado a imagem. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vocês perseguem e caluniam. Não está falando que tem que andar de mão dada, eu sei que é difícil. Aquele que vive falando mal de você, aí você chega assim na pessoa, a pessoa vai até desmaiar. Fala, nossa, eu falo tão mal. Mas o que que fala? Ora pela pessoa, porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso? Mais do que outros, não fazem o mesmo os pagãos. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, viver com aqueles que nós amamos é fácil. Aprender a lidar com as diferenças, né, Damião? Com pensamentos diferentes, com pessoas diferentes, com pessoas que não gosta da gente, com pessoas que muitas vezes nos ofendem, sim. Esse é o difícil. Mas nós temos armas amorosas para isso. Caridade. Jesus ensinou que a essência da perfeição é exercermos a caridade de um modo amplo. Este sentimento nos leva à prática de todas as outras virtudes. Benevolência. A benevolência com nossos semelhantes se resume na capacidade de sermos bondosos e termos boa vontade com todos ao nosso redor. Indulgência. Ser indulgente significa ter facilidade em perdoar os erros cometidos pelo próximo. Amor incondicional. Amar quem te ama é fácil, porém o mérito maior é amar quem não me ama. Desta forma, seremos filhos de nosso Pai, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, além de trazer chuva para os justos e injustos. Galera, não tá fácil não. Cada vez mais difícil. Não, tá fácil sim, porque nós estamos indo, tá fácil sim. Cada vez mais difícil, está enganando a gente. Não, que tá fácil sim. Nós estamos indo, nós estávamos jogando pedra, tá bom? Desculpa, gente, não é verdade. Nós estávamos jogando pedra, gritando crucifica, crucifica. Hoje em dia a gente já não está. Nós estamos do lado daqueles que estão chorando por ele. Me deixou chocado. Não, mas é verdade. A gente estava lá na turma que jogava pedra. Hoje em dia, nós pelo menos temos uma essência que ele fala assim, não, Senhor, eu estou aqui ao seu lado e eu entendo a dor que o Senhor passou, mas o Senhor é tão maravilhoso. Então vai. A Maga falou assim, Maga, tá mesmo. Peraí. Deixa eu ver. Peraí. Indulgência é olhar o melhor do irmão, mesmo com todos os defeitos. Obrigada. Na próxima encarnação ele continua com você. Toma que o filho é teu. Já desistiu de você. Já desistiu de você. Agora que eu comprei as alianças, fala isso. Já desistiu.
Margarete, concordo com a Sueli. Vamos deixar um pouco para a próxima encarnação, porque nós, nessa, bagulho tá louco, a Débora falou. Cada um tem que respeitar a sua parte. Damião tá com uma carinha melhor, mas ele tinha sido atropelado aqui. Ele dormiu 1h30 só. Respeitar o inimigo já está bom, até porque o inimigo é quem nos traz o aprendizado. Com certeza. Quem fala, nossa, como você é legal. Obrigada, eu fico procurando, nossa, eu sou legal. Mas quem fala assim, não gostei dessa atitude, é o que mexe com a gente, né? Vamos lá. Vamos lá. Os bons espíritas, ai meu Deus do céu. Nós vamos exercitar, hein, galera? Os bons espíritas. Eu sou Nós quase vamos... um evangélico agora, viu? Deus não. Nada contra o evangélico, pelo amor de Deus, hein? As brincadeiras, rapaz. Brincadeira. Brincadeira que não pode. Os bons espíritas. Item 4. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, um e outro tornando-se o mesmo. O espiritismo não cria nenhuma nova moral, facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, possibilitando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. Eu acho interessante esse finalzinho. Uma fé sólida e esclarecida, porque o espiritismo convida a gente a ter uma fé raciocinada. Sim. Tá? Que uma fé cega, aí sim você pode ter um prejuízo mental mesmo. Sim. Essas pessoas que não se esforçam para se esclarecer diante daquilo que eles fazem, acabam se dando mal. Já o espiritismo, ele te convida ao quê? Ao estudo, a entender o porquê da vida e o porquê de certas situações que acontecem com você. Você só vai entender as coisas quando você é uma pessoa que já tem um esclarecimento das coisas, não é? Através do estudo. Sofro por quê? Eu sofro porque sou imperfeito. Mas é só isso? Não. Se fosse tão simples assim, né? Sim. Não, aí a gente tem que estudar sobre isso. Eu acho que o capítulo do homem... O capítulo do homem de bem é maravilhoso. Maravilhoso. O Evangelho, desde o início, desde a introdução até o final, ele vai trabalhar em nós várias situações, né? Mas o homem de bem, ele fala, vamos reorganizar aí, vamos pensar um pouquinho. Aí depois ele fala assim, homem de bem, você realmente é espírita? Você realmente é um homem de bem? Você realmente é espírita? O que é ser espírita verdadeiramente, né? E nós podemos sim ser um bom espírita. E essa parte vem logo em sequência. Kardec coloca em sequência porque realmente tem tudo a ver. Ter humildade, ter fé, ter bondade, ter caridade, ser generoso. Enxergamos quanto precisamos caminhar ainda nessa estrada. Precisamos do norte. Até a Margarete falou sobre isso aqui. Que nós precisamos do norte, de um caminho. E nós estamos nesse caminho. Que devemos nos conduzir. E Jesus é nosso guia e modelo. Maturidade. Será que nós estamos lapidando, cuidando, né, Damião, da nossa maturidade, do nosso senso moral para alcançarmos e colocar verdadeiramente o Espiritismo em nossa vida? Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida, os que duvidam ou vacilam.
naquele que o Espiritismo alcançou o coração, olha a frase, olha puxando de orelha na gente aí, naquele que o Espiritismo alcançou o coração, o objetivo está mais adiantado, não só o que alcançou o raciocínio, o estudo. Kardec em nenhum momento, me corrija se eu estiver errado, Daniel. Kardec em nenhum momento ele está duvidando ou falando que nós não devemos estudar. Mesmo porque o Espiritismo Ele é um conjunto, né? Tá? Ele é Filosofia. filosofia e religião. Sim, é uma ciência, né? É ciência, filosofia e religião. E Kardec, ele já colocava, ele era um grande pesquisador. Sim. Tá? Então, ele forçava as pessoas a raciocinar. Mas para falar de Kardec também, a gente tem que ir lá atrás. Mas é igual que nós falamos da Joana de Ângeles semana passada. O que Joana de Ângeles falou? Não, mas a Joana de Ângeles, quando questionaram ela, eu lembro, para explicar mais ou menos, que você que explicou semana passada. Quando Joana de Ângeles foi questionada sobre a forma que ela escreve, uma forma culta, uma forma assim, muito culta, com palavras mais difíceis, ela falou que era uma obrigação. Que a pessoa ela tinha que se capacitar intelectualmente para poder entender. Se ela não, porque a pessoa tem que estudar para poder entender o que ela fala. Tá? Então o estudo, Joana de Ângeles, Kardec, todos os falam que é extremamente importante o estudo, mas não vai adiantar eu saber de cor tudo isso, tudo, todos os livros, e não atingir meu coração, é um oceano vazio, né? É um oceano vazio. Para compreender o Espiritismo é necessário andar pelo caminho do coração, é necessário sentir, amar, alcançando assim o Espiritismo em toda a sua grandeza. Imagina um amigo, veio aqui um exemplo, um amigo que procura um coordenador, ou um atendimento fraterno, ou um passista, uma pessoa da recepção ali, um irmão trabalhador. E aí a pessoa está ali falando da sua dor, aí você, espera só um pouquinho. Vem toda com uma questão intelectual, ou tem até na cabeça, mas não utiliza naquele momento de palavras ali que sejam um afago relacionado ao coração. Para alcançar a verdade é preciso amar, é preciso ascender, elevar. Como homens tão... Ainda tem uma perguntinha que aí rolou. Como alguns homens tão inteligentes ainda têm essa dificuldade enorme de entender Jesus. Porque ele evoluiu intelectualmente, moralmente ainda não. Então, que nós possamos... Então, a lição é, eu não vou parar como espírita de ler as obras, de estudar e seguir só o meu coração. Não sei nada, não estudo nada, só vou seguir meu coração. Mas eu também não vou fazer o contrário, que é só estudo e... lembrei. Teve um exemplo, da minha poder ler ali, aí depois eu volto para cá. Teve um exemplo que foi dado numa palestra, tinha vários teólogos, a maioria de vocês já escutou sobre isso. Vários teólogos, um encontro, tudo maravilhoso. Aí me levanta, todos falando lindamente, né? Lá no meio desse encontro, havia uma mãe de santo. Vocês já devem ter escutado sobre isso. E aí a mãe de santo lá, prestando atenção, tudo, né? Ela, não que uma mãe de santo não saiba as coisas, mas ela daquele jeitinho mais tranquila, e as pessoas falavam, mal deixaram tempo para ela, todo mundo falando. Quando ela levanta aquela roupa linda, aquele jeito lindo, ela, em vez de fazer toda a parte da teologia, de falar, ela falou pouco, e no final, pouco. Ela falou, meus irmãos, eu não tenho muito o que falar, mesmo porque, aí deu aqueles comentários, mesmo porque essa semana eu coloquei eu coloquei na minha caminhada, né, irmãos
irmãos de rua. Então eu vou falar aqui rapidinho, porque eu tenho que fazer a comida para eles. Pronto. Acabou. Acabou. Todo aquele, ali naquele momento, todo mundo, né? Lindo, a teoria. Mas lindo. na prática ninguém fazia. Mas na prática, ela deu o maior exemplo naquele encontro de teólogos de prática. A gente vai até no esse filme do Divaldo Franco, eu vou falar uma coisa, ele é um poço de ensinamento. Que ele vai numa casa espírita, Sim, se lembra? sim. E aí é oferecido para ele o livro dos Espíritos, né? Joana de Ângeles, ele Sim, fala tô com a escutando. Joana de Ângeles, né? Questiona ela, por que que ela deu, né? O livro para ele. Ela falou que ela era analfabeta. Sim, estou escutando. Tá? Era analfabeta. Aí ele ficou admirado. Ah, mas ela tem vivência. Sim. Ela tem vivência. Sim, sim. Ela tem sabedoria. Sim. E olha o que é essa que você acabou de falar agora. É o evangelho na prática, Na né? prática. Na prática. A Angelina colocou assim. Primeiro a Margarete colocou depois. Todos nós temos direitos a tudo, né, Maga? Todos nós temos direito. Cabe a nós, né, Maga? Saber o que é o correto, o que não é. Eu agradeço a Angelina, o espírito obsessor que me acompanhava em minha adolescência. Foi através dele que eu me tornei espírita. Peço a Deus que ele tenha recebido a salvação, pois se fiz algum mal a ele, pedi perdão. E quem sabe um dia nos encontraremos, com certeza. Também agradeço a todos os meus queridos irmãos ali. Bom, vamos Tá certo, querido? adiante. Vamos. Um pouco mais abaixo do item 4. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência em comum, a doutrina espírita, tá? É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência comum? Não, pois vencem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, pessoas jovens, apenas saídas da adolescência, aprendem com uma admirável exatidão as nuances mais delicadas. Isso decorre do fato de que a parte, de certa forma, material da ciência requer apenas olhos para observar, enquanto a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Sim. A maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido específico do espírito encarnado. Foi o que eu acabei de falar daquela senhora que deu o livro para o Divaldo. Sim, que ela tinha Tá. maturidade moral, uma elevação absurda. Tá? E o Divaldo ainda ficou... Até a mãe dele, né? É, Até a mãe. Principalmente A mãe, também. porque a mãe no final, aquela moça que deu abrigo pro Divaldo, a mãe não fez como várias mães fazem. Não, pelo amor de Deus, meu filhinho. Não. A evolução moral também daquela moça, daquela mulher que levou ele para morar na casa dele. Mas ela, naquele momento, a mãe viu e enxergou, e ela fala, meu filho não é meu filho é do mundo. Porque ela enxergou que o filho tinha uma missão tão grande, tão grande, tão grande. Entendeu? Evolução moral, né? É o filme mais bonito que eu já vi. É o filme mais bonito. Eu vi o filme de Kardec, de Chico, tudo. Mas esse pegou teu coração. Nossa, esse livro aí, esse filme é uma coisa absurda. Só esse filme dá para fazer não sei quantas palestras. Olha, gente, foi colocado aí, que nós montamos assim, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita. Ele é tocado no coração, é verdadeiro e sincero, trabalha o seu adiantamento moral. Então, né, devemos tocar nosso coração, usar de verdade, ser sincero, trabalhar nosso adiantamento moral, inabalável fé. Não adianta no momento de dor ficar de castigo, assim, falar assim, olha, papai do céu, eu vou colocar você de castigo. Não quero mais papo com você. Não. Inabalável fé.
trabalhar sua transformação moral. Esforços que emprega para domar suas inclinações más. Que nós possamos cada vez mais ser bons espíritas. Você tem tentado melhorar? Quais as algemas, quebrando as algemas do homem velho? Eu coloquei aí umas imagens, eu misturei os livros, que representam um estudo, né? Coloquei a crianças, né? Coloquei a questão da ajuda ao próximo, né? E vamos ver como que cada um... Eu acredito, posso estar errado, vocês me corrijam, que uma coisa tem que andar com a outra, né? Eu não posso ser a maior teóloga do mundo, linda, maravilhosa, e não ter essa prática no dia a dia, como eu também não posso ser uma pessoa que queira estar dentro de uma doutrina, dentro de uma religião, sem estudar nada. Vamos lá? Bom, um pouco mais abaixo no item, para eles a crença no Espiritismo é um simples fato que não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Em uma palavra, eles só veem um raio da luz insuficiente para conduzi-los e dar-lhe uma inspiração poderosa, capaz de vencer suas tendências. Apegam-se mais aos fenômenos que a moral, que lhes parecem banal e monótona. Podem os espíritos que os iniciem sem cessar em novos mistérios, sem se perguntar se já se tornaram dignos de entrar nos segredos do Criador? Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns ficam no caminho ou afastam-se dos irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de reformarem a si mesmos, ou reservam suas simpatias para aqueles que compartilham suas fraquezas ou suas prevenções. Todavia, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aqui eu tenho uma parte aqui que eu achei mais interessante, tá? Os espíritos perfeitos caminham à face da crença porque recuam ante a obrigação de reformar a si mesmo. Tá? E o espiritismo, por que tem muita gente que não fica no espiritismo? Não fica. E porque tem você muita é responsável gente, por si, né? E tem muita gente que não quer entrar por causa dessa obrigação que o espiritismo coloca em cima da pessoa. É a reforma íntima. Quem disse que a pessoa quer mudar alguma coisa que ela já está acostumada a fazer no seu dia a dia? Ninguém quer mudar, a maioria não quer mudar, tá? Então ela prefere se afastar. E outra coisa também, apegam-se mais aos fenômenos do que à moral. As pessoas vão lá por curiosidade, elas vão atrás do sobrenatural, do fantástico. Mas vai porque, né? Não porque é bonito, né? Elas vão achar, né? Vão achar que vão chegar lá e vão ver coisas que vão... Elas querem um espetáculo. Eu lembrei de uma coisa que o Damião está falando, eu lembrei. Eu assisti eu não tenho facilidade para gravar os nomes, né, gente? Eu assisti uma palestrante, não sei qual deles, falando que nós aqui no Brasil, me desculpem meus amigos espíritas, mas eu acho importante aqui nós, falando que aqui no nosso Brasil, que o espiritismo no Brasil é diferente lá da França. Ele não falou que era melhor, nem pior, nem nada disso. Mas falando sobre essa situação, chamando um pouquinho a atenção e puxando um pouquinho a nossa orelha, que nós temos como obrigação, sim, tirar essa ideia de confete, porque no espiritismo, o espiritismo aqui no Brasil, algumas pessoas, não estou falando nem que é o médio, até a visão de alguns que estão ao nosso redor, às vezes tem o costume de nos ver de uma forma endeusada, e na verdade a mediunidade é algo natural do ser humano.
Eu fui na casa de uma vez um conhecido, tá, um amigo, e chegando lá, eu não lembro qual foi a situação. Parecia que tinha um tapete vermelho. Nossa, mas vocês são médiums. A gente não, nós somos... Eu sou mais imperfeito que qualquer outro. Foi, as pessoas, quem não tem o conhecimento, muitas vezes, elas não fazem por maldade. Não faz. Mas nós que já estamos estudando, que já estamos aqui dentro, nós também podemos nos vigiar e ajudar essas pessoas a entenderem que a mediunidade é algo natural, que nós não somos perfeitos, pelo contrário, que diz que aqui no Brasil, infelizmente, foi o palestrante de uma bronca, que às vezes coloca-se de uma forma com esses fenômenos sobrenaturais e quer engrandecer algumas coisas, e esse não é o papel do kardecismo. E eu nem estou falando que isso ocorra dentro da nossa casa ou na outra casa. Eu estou falando que quando for assim, desconfie. Porque o verdadeiro médium, o verdadeiro espírita, o verdadeiro irmão, ele vai usar da corrente do coração. Ele vai usar da corrente da moral. Ele vai usar da corrente do homem de bem em querer ajudar, né? É se reconhecer que é imperfeito. Sim. E não cair no confete dos outros. Sim, tá? sim. Porque são armadilhas. Ser discreto, né? Armadilhas que faz para que você se sinta, para você achar que você é melhor do que você acha que é. E já sei, foi aquela senhora, foi até o Zé que postou. E fala ainda assim, cuidado, me desculpe, eu vou falar por mim, aqui quem está falando é o Felipe. Cuidado quando aquele médium, ele faz dele um evento. Né? Nós estamos aqui para ajudar o nosso próximo. Ponto. Para se melhorar. Não porque nós somos mágicos. Não. Né? A mágica, né? Não é assim, não. O finalzinho desse item aqui, tá? Os bons espíritas. Sim. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que ainda estão mudas naqueles outros. É uma palavra, ele é tocado no coração e, além disso, sua fé é inabalável. É como um músico que se comove com certos acordes, enquanto os outros ouvem meros sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o verdadeiro espírita compreende algo a mais, faz esforços para desapegar-se desse limite e consegue quando tem uma vontade firme. Olha só, quando você tem essa que nós acabamos de falar agora, você tem uma vontade de mudar, de ser melhor do que foi ontem. Nós temos, todos nós aqui temos, graças a Deus. Porque se nós não tivéssemos essa vontade, nós não estaríamos aqui. Não, nós temos sim. Tá? Sim. Agora, a próxima parábola. Mas espera aí um pouquinho, amor. Nesse slide nós colocamos assim: como posso desenvolver essa maturidade moral me fazendo pequeno? Usando recursos do coração. Depois veio assim: o Espiritismo é uma linda sinfonia. Alguns já conseguem escutar as fibras do coração, sentir, entender os corações não muito trabalhados, têm dificuldade de sentir. Reconheço o espírita sincero e verdadeiro, aquele que não se contenta nunca no horizonte onde está. É aquele que está sempre trabalhando o seu coração, se esforçando no caminho da evolução. Então é o que o Damião está falando. Se nós nesse momento estamos pensando nas nossas manias, nos nossos defeitos e o que nós podemos fazer pelo próximo, reconhece-se o espírita sincero e verdadeiro. Então nós não estamos contentes, parados, nós estamos tentando melhorar. Que bom, eu saldo. O meu eu espiritual salda todos os irmãos
e me emociono sinceramente com todos os espíritas, com todos os meus irmãos que estamos lutando para sermos um homem de bem e bons espíritas. Aqui, ó, eu não vou ler todo, porque é muito grande. Eu vou deixar a parte depois dos mensageiros de Narciso, uma partezinha pequena, para a mensagem final. Mas aqui tem um texto que está na internet aí, do Espírito Emmanuel, do médium Chico Xavier. Livros, coletâneas do além, frases e mensagens espíritas de Emmanuel. Eu vou ler só uns 2, 3 parágrafos. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro, sem o segundo, fez o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo, sem o primeiro, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Estabelecendo o labor da análise, o Espiritismo se propõe reajustar o sentimento, mas em hipótese alguma pode prescindir de sua cooperação. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. A primeira é o homem que termina laboriosa etapa evolutiva. O segundo é o anjo que começa nas suas manifestações iniciais, a caminho da espiritualidade pura. A razão é o caminho humano, o sentimento é a luz divina. Vou pular uma parte. Os espiritistas sinceros devem saber que a ciência e a filosofia do planeta são um conjunto de verdades provisórias. Suas equações variam de cérebro a cérebro, como de escola para escola. Vou pular outra parte. Por essa causa justa que o espiritista cristão, invocando o raciocínio em todos os instantes da vida, não deve esquecer sua iluminação própria na fé, de sua elevação sentimental, de sua riqueza interior, em suma, de seu aperfeiçoamento individual na lei do esforço próprio. E é ainda por isso que todos os trabalhadores da grande causa centralizam os seus ensinamentos em Cristo, Jesus, fundamento de toda a verdade sobre a terra e o modelo supremo de todas as criaturas humanas, em face de sua necessidade imediata e de sua renovação interior. Damião. Não tá bolinho, não. Emmanuel, né, gente? Pode. O item 5. A parábola da semente. Sim. Que a Margarete sabe de cor e salteado. Deixa a Margarete quieta, tadinha. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhe disse muitas coisas através de parábolas, falando-lhes dessa forma. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas erguendo-se em seguida o sol queimou-a. E como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30.
Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Esse é o que esqueceu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra, que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele e fica apenas um tempo. Quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições, causa da palavra, passa e toma-la como causa de escândalo e queda para si. O que foi semeado entre espinhos e aquele que ouve a palavra, mais vindo em seguida as solicitudes deste tempo, e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. A palavra do semeador, ela deixa bem claro uma coisa. Sim. Né? Principalmente essa aqui, as sementes que caem ao longo do caminho, são aquelas pessoas que sequer se dão a chance de entender e de aceitar as palavras. Não aceitam, vão embora. Tá? Aquelas que caem na pedra, que não tem, que secam, porque não tem profundidade, as raízes, né? São as pessoas ainda muito endurecidas, que não aceitam de jeito nenhum. Aqueles que caem no espinho... Cada um de nós é um tipo de solo. Isso. Aquela que cai no espinho, né? Quando vai germinar, sim, e acaba sendo sufocado, representa aquelas pessoas que elas têm o primeiro impulso de aceitação. sim, tá? Mas acabam desanimando por não ter uma fé ainda suficiente para aceitar. E aquela outra que cai em terra fértil, sim, tá? Que é um solo mais fértil, que aceita, que já tem uma visão diferente, sim, espiritualmente, essa sim vai crescer e dar bons frutos. E esses frutos são o quê? O que ela aceitou e passa para o outro. ou o seja, que há de bom. sim. Além de tudo, a gente... São os terrenos. Sim, são os terrenos, a gente tem que aprender a respeitar os terrenos, entender que cada um tem seu tempo, mas ao mesmo tempo vibrar para que esses solos cada vez mais deem frutos. Né? E é para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ouvidos para ouvir, você tem que aceitar. Sim, sim. Tá? Sim. Porque se você não aceita... E não é fácil, né, gente? Não é fácil. Porque tem algumas coisas que você... a Débora está aí. Essa semana eu e Débora assistimos uma palestra do José de Luca. Não é fácil, mas não é que eu e a Débora e quem assistiu aceita mais, não é nada disso. É porque o nosso solo ali dentro de uma situação, você fala assim, não, Senhor, eu tenho que acreditar na vida futura, eu tenho que acreditar nessa situação. E o meu solo já foi ali preparado para estar aceitando já aquelas palavras. Mas tem irmão que quando escutar aquela parte fala, tá doida? Mas a gente tem que respeitar, porque cada um está no seu tempo. E eu não vou nem falar, a gente tem mania de achar que também tudo é orgulho. Sim. Mas não é. Tem as pessoas que elas são ignorantes de saber mesmo. Tá? É ignorante de saber e também tem a falta de aceitação. Tá? Sim. Mas as pessoas que não entendem e não querem fazer um esforço para entender, a gente tem que respeitar também. Sim. Ninguém é obrigado a caminhar junto comigo. O homem de bem, esses seres perfeitos, o homem de bem, se nós somos bons espíritas, essa plantação, tudo isso é um convite maravilhoso. E eu sempre gosto de falar para nós que nós temos que entender, né, Damião,
que tudo isso que a gente fala aqui não é para falar, tá vendo? Opa, eu, Daniel, aqui não é dono de verdade nada. Tá vendo? Olha aquele dia. Não, pelo contrário. Que bom que nós estamos no caminho, né, Daniel? Que bom que eu posso reconhecer cada vez mais a questão do homem de bem dentro de mim. Nós vamos começar o outro? Não quer ver o finalzinho dessa? Leia. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui que eu acho o finalzinho dessa parábola, tá? Essa parábola encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais e não extraem consequências nenhuma deles, porque só os veem como um objeto de curiosidade, ou aqueles que procuram o que há de magnífico nas comunicações dos espíritos, e só se interessam por elas na medida que satisfazem sua imaginação, mas que depois de ouvi-las continuarão tão frios e indiferentes quanto eram antes? Não. Simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas só aplicam aos outros e não a si mesmo. Ou, finalmente, aqueles que para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e que produzem frutos. Sim. Aqui é uma pergunta, até eu me enrolei aqui, mas aqui é uma pergunta. Ou, finalmente, aqueles para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e que produzem frutos. Nós estamos produzindo frutos dentro de um possível, sim. Eu ainda estou na semente. Ai, Damião, eu acho que quando nós... Não, eu acho que todos nós... Vou ser boazinha, tá? Eu acho que quando nós, dentro da nossa lapidação, todos nós, né, eu, Damião, todos nós, nós estourávamos mais, brigávamos com o nosso irmão, falávamos besteira, ou enxergávamos as coisas muito mais, de forma muito mais complicada. Eu acho que aí a gente não estava produzindo nada. Nós estamos na semente, mas às vezes em nossas atitudes, nós produzimos frutos sim, através de nossas atitudes, das atitudes boas. Que a gente não seja erva daninha, né? Tá bom. São 10h22. Eu vou ler a mensagem, então. São 10h22, meninos. Pra gente não começar a virtude. 24, 10h24. Essa situação assim correndo, eu vou ler a mensagem da Narcisa. Olha só. A personagem Narcisa, em Os Mensageiros, né, de André Luiz, peguei só um pedacinho. Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou, enche a sua taça nas águas eternas daquele que é doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo. Vou repetir. Todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns, mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria. Que nós possamos colocar as lições do Mestre movimentada com vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça
na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova. Caminhe confiante para o dia. Caminhe, Damião, confiante para o dia. É o que eu te desejo. É o que eu desejo ao meu eu, ao eu de vocês. Caminhe confiante para o dia. Essa parte bonita. Revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na modificação, na edificação. Edificação de si mesmo. Sim. À medida que se esforça na edificação de si mesmo. Ou seja, eu vou edificando, eu vou consolidando, eu vou cimentando. Vamos colocar dentro de nós, porque quando coloca um tijolo ruim, para tirar uma briga, mas vamos edificar dentro de nós sentimentos, né, do homem de bem, sentimentos de bom espírito, vamos colocar tijolos bons, né, e vamos edificar, vamos nos esforçar para edificar dentro de si mesmo, como instrumento do Pai. O Pai é meu instrumento, o Pai é que me traz aprendizagem, o Pai é que me traz boas lições. É lindo, né? É lindo, é lindo. Essa parte eu achei linda. Caminho confiante para o dia. Eu sei que não está fácil. Como diz Margarete, o negócio está doido. Mas caminhemos. Edificar. Vamos edificar. Você quer fazer o final? Ai, gente, obrigada pela oportunidade bendita. Damião vai fazer a prece final. Que vocês tenham um excelente domingo. Um excelente domingo. Vamos fechar os olhos. Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui primeiramente. Agradecer aos nossos amigos espirituais. Pedir para que essa vibração chegue até a nossa casa, lá no Semente de Luz, para quando nós voltarmos para lá, voltarmos mais fortes, mais confiantes, acreditando no nosso potencial de melhora. Obrigado aos nossos amigos, nossos mentores e diretores espirituais da nossa casa, que sempre nos apoiaram. O Semente de Luz coloca em cada um de nós essa semente maravilhosa que está cada vez mais germinando dentro de cada um, e que nós possamos ser dignos dessa semente e poder espalhar para outras pessoas que também precisam dessa mesma semente. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por nos ajudar a todos nós nas nossas dificuldades, nos aconselhando todos os dias. Cabe a nós, na medida do nosso entendimento e de nossa aceitação. E com a prece de nossa Mãe, Maria de Nazaré, vamos dar por encerrado a releitura desse Evangelho de domingo, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, sofredores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Semana que vem nós vamos terminar o capítulo 17. Um bom domingo para todos. Que a nossa semana seja de muita paz e muita harmonia. Tchau, beijo. Graças a Deus. Tchau.